Hoje eu vou te ensinar como eu faço para que as minhas bases brancas não fiquem amareladas com o tempo. E fica aí porque no final tem um truque super especial que vai tirar de uma vez por todas o seu medo de pintar mandalas em bases claras. Bora aprender? Olá, sejam bem-vindos ao canal Arte Despojada. Eu sou Alice Gomes, a menina dos pontinhos, e hoje nós vamos para uma aula muito especial, bem legal para quem gosta de trabalhar as suas mandalas ou seus artesanatos com bases brancas ou até mesmo bases claras, porque no final eu vou te dar aí uma dica super especial de um truquezinho aí que vai ser super legal para trabalhar também com as bases claras. Mas, especificamente sobre as bases brancas, a gente corre muito risco aí ao longo do tempo e às vezes nem leva tanto tempo assim para as nossas peças, os nossos artesanatos ter um tom amarelado na sua pigmentação. E aí a gente fica pensando, poxa vida, por que, né? Eu fiz tudo certinho na preparação da minha base e ainda assim com o tempo tá acontecendo esse amarelamento. Então, ao longo aí da minha jornada com as mandalas, eu fui descobrindo alguns truquezinhos e que tem servido muito para que as nossas mandalas com o tempo não ganhem esse tom aí amarelado tão indesejado. Então, temos aqui como protagonista, né, que nós já conhecemos aí geralmente, que são a base acrílica e a tinta, que é a PVA, que é muito utilizada aí nas técnicas, né, do pontilhismo e artesanatos em geral, e que são muito utilizados para fazer a preparação inicial da nossa base. Então, muitos já conhecem a base acrílica para fazer aí a preparação das nossas bases. E aí a gente pensa, bom, se a base acrílica ela já é branca, então a tendência é que quando eu colocar uma tinta branca em cima, vai ficar ainda mais branco, né? Vai ressaltar aí o branco. Sim, até esse ponto está tudo ok. Elas realmente ficam bem branquinhas ali no momento que a gente faz a aplicação. Mas o que acontece? Eu percebi que com o tempo há uma reação do próprio MDF, que ele tem esse tom assim mais amareladinho, né? Do próprio material, da madeira. E a sensação que eu tenho é de que essa pigmentação, ela passa para a nossa tinta, por ser uma tinta muito clara e muito suscetível a ter aí influências, né, de coloração, às vezes de um verniz que a gente usa, por exemplo, um verniz marítimo, que às vezes ele tem um pouquinho mais de tonalidade, se a gente aplica justamente sobre o branco, traz aí uma certa diferença nessa tonalidade tão branquinha que a tinta apresenta. E eu percebi ao longo do tempo de que isso acontece, como se essa pigmentação do MDF difundisse com o branquinho do que a gente aplica nas nossas bases. E isso acontece principalmente se as nossas peças acabam ficando em lugares mais úmidos, que faz com que tenha ali, às vezes, uma reação na sua base, caso ela não tenha sido preparada e nem tenha sido finalizada com qualidade, ali cobrindo todos os espaços, com o seu verniz e tudo mais. Então, o que eu descobri? Que eu precisava criar uma camada entre essa tinta tão branquinha e entre essa base que com o tempo vai soltando uma coloração. E, para mim, um dos melhores produtos. Tem muitos outros que servem também para fazer essa técnica e eu vou falar para vocês, vou dar essas outras opções mais para frente, então fica aí para você não perder nada. Mas, basicamente, com a goma laca. Pode ser a goma laca original, que vocês compram aí já como goma laca, ou essa caseirinha que a gente faz e que dá super certo também. Inclusive, eu tenho uma aula aqui no canal onde eu ensino vocês a fazer a goma laca, como utilizar, quando utilizar, como fazer a limpeza dos materiais quando a gente utiliza a goma laca. Então, eu vou deixar o card aqui em cima para vocês, para depois dessa aula você ir lá e conferir todas as dicas desse material que acaba tendo um custo muito baixo e que vai ser muito útil aí na finalização e até no início das suas produções. Então, vai lá assistir essa aula que vale a pena. A goma laca, ela é a base de álcool, então ela consegue entrar melhor na porosidade da nossa base e isso faz com que a gente consiga selar a nossa base de MDF. Então, quando a gente sela, o próprio nome já diz, né? A gente cria ali uma camada de proteção e isso faz com que não passe essa pigmentação
para nossa tinta. Então, gente, basicamente é proteger a nossa base antes com algum tipo de selador. Pode ser a goma laca, e aí, como eu falei para vocês, tem outros produtos que também serviriam nesse momento. Tem muitas pessoas que já até usam a goma laca na preparação do seu MDF com o intuito de impermeabilizar a peça. Ótimo! Isso também é muito válido. E isso é válido também para tantas outras cores que a gente vai trabalhar com as mandalas. Mas essa dica em específico, para quem vai trabalhar com base branca, independente se a sua peça vai ser utilizada em local úmido ou não, passe a utilizar essa prática, porque a intenção aqui não é só a proteção da peça em si, com relação à umidade e tudo mais, mas também com relação à coloração da nossa tinta. Então, vai trabalhar com base branca? Começa a trabalhar dessa maneira, que eu tenho certeza que os seus trabalhos vão ficar muito mais branquinhos aí para sempre. Então, antes de eu mostrar aqui para vocês na prática e também mostrar quais são os outros que você pode utilizar, se você não é inscrito aqui no canal, já se inscreva, porque tem aula aí todas as semanas de dicas diversas de artesanato e também muitas dicas sobre o pontilhismo. Então, se inscreve aí, deixa o seu like se essa aula tá te ajudando de alguma maneira. E se você sabe que vai ajudar uma amiguinha aí artesã também, compartilha essa aula para ela, faz esparramar, porque essas dicas são maravilhosas. E no final tem uma especial aí, fica aí para você não perder. Então, gente, não tem segredo nenhum. Eu vou preparar, ó, essa caixinha de MDF. Essa caixa, ela já tá com a minha mãe, já tem algum tempo, e ela tava usando dessa maneira, dá pra perceber que ela tem umas manchinhas de tinta, e ela foi usando para guardar alguns utensílios de costura dela, e nunca ligou em decorar nem nada. E da última visita que eu fiz, eu falei, nossa mãe, vou decorar essa caixinha, e já vai ser muito útil aí para o ensinamento dos meus alunos. Por quê? A minha ideia é fazer realmente uma base branca aqui nessa peça. Então, vai acompanhando aí no canal que depois a gente vai ter novidades aqui sobre essa caixinha. E para você que quiser também, claro que isso pode ser aplicado em qualquer peça de MDF, tá, pessoal? Eu só vou exemplificar aqui nessa caixinha, porque eu vou precisar já trabalhar nela. Mas isso vale para suas bases redondas que você vai fazer aí, pode ser até as pequenininhas, para brincos, pingentes, chaveiros, colares. Tem muitas, inclusive, que dá pra gente trabalhar com a base branca, que fica muito lindas. Eu tô até dicas para vocês lá dentro do meu cursinho de mini mandalas, de fazer mandalinhas com base branca. Então, ficam lindíssimas. Então, essa técnica aqui serve sempre para quando você for trabalhar com MDF, independente de qual seja o formato. Já que você vai aí usar base branca, vai te ajudar demais. Então, não tem segredo, gente. Eu vou mostrar para vocês só a aplicação aqui por fora, como ela é muito básica. Por dentro, eu vou ter um pouquinho de dificuldade para aplicar. Então, eu nem vou mostrar para vocês, porque tá vendo, ó? Tá grudada já essa gradezinha. Então, eu só vou mostrar aqui por fora como que é muito simples fazer a aplicação da goma laca e os passos seguintes para quem vai aí trabalhar com a base branca. Então, eu tenho um pincel separado para utilização da goma laca, porque como é a base de álcool, então eu sempre tenho que limpar isso aqui no álcool depois. Então, eu já tenho um pincelzinho separadinho para não dar problema com outras técnicas e tudo mais. Então, eu só vou espalhar aqui, ó, com bastante cuidado nenhum, na verdade, porque o que que acontece? A goma laca, ela não tem... Ela reduz, aliás, quando ela seca, porque ela é a base de álcool, né? Então, ela não fica muitas marcas, não fica marca de pincel. Então, é um tipo de produto que ele não fica... A gente não precisa usar o rolinho para tirar as marquinhas, às vezes diferente de quando a gente usa algum verniz à base de água e tudo mais. Então, aqui, ó, é só aplicar assim, grosseiramente mesmo, e esperar secar bem, tá, gente? Então, tenham cuidado com esse momento da secagem da goma laca, porque apesar de ela ser rápida, ainda assim, tenha certeza de que tá tudo bem sequinho, porque marca com facilidade, tá? Então, se você for usar ela para fazer finalização, tenha certeza de que tá bem sequinho para você poder manipular a peça novamente. Então, preparou aqui com a goma laca,
só esperar secar e aí vem as próximas fases e as próximas dicas para você que vai trabalhar com a base branca. Então, vou esperar dar uma secadinha aqui e a gente já continua. E aí você me fala que não tem a goma laca aí, que não gosta de trabalhar com a goma laca, algum motivo você não tem esse material, você pode também substituir por esses vernizes que a gente usa para fazer a finalização e que também servem para fazer preparação de base. Eles são a base de água, então não impermeabiliza totalmente, tá? Porque o que é a base de água reage com água, então não é indicado assim em situações de muita umidade. Mas para essa finalidade aqui, que a gente quer que crie uma película protetora com relação à coloração, da transferência do MDF para tinta, já vai servir. E aí, nesses casos, por ser a base de água, eu indico até que vocês façam umas 2 camadas, para quando for trabalhar com a base branca. Aqui eu tenho o verniz acrílico fosco, tenho o verniz acrílico brilhante, ambos são a base de água, só tem essa diferença, que um é fosco e outro é brilhante na secagem. Não importa que seja brilhante nessa fase, porque você depois virá com uma tinta por cima, então isso não vai te atrapalhar em nada, em riscar linhas guias, nada do tipo. Ah, não tenho verniz, não quero gastar meu verniz para isso. Até aquela misturinha de cola branca com água dá super certo, porque ele também, quando seca, cria uma película. Se der, passe também 2 camadas ali, passa uma, deixa secar bem e depois já vem passando a outra, só com pincel também já vai ajudar nessa não transferência da coloração. Mas puder com uma base seladora ou com a goma laca caseira ou a original, é ainda melhor, tá? Mas com esses daqui também dá para substituir super. Então, gente, depois de aplicar em todo o seu objeto aí, seja sua base redonda, seja sua caixinha, o que você for trabalhar aí com MDF, protege bem direitinho aí com o seu silicone ou com o verniz que você escolheu. E aí vem a etapa da pintura. Eu não vou fazer a aplicação aqui da pintura, porque é só para indicar a vocês o que funciona. Mas, no meu caso, o que eu vou fazer? Como eu vou trabalhar com base branca, eu poderia já aplicar a PVA branca. Eu nem precisaria utilizar a base acrílica. Eu vou usar uma camada de base acrílica e uma camada de PVA, porque eu tenho só essa branca aqui pequenininha. Então, como a base acrílica tem bastante quantidade, eu vou passar uma camada de uma e uma de outra. Mas, se você for trabalhar com a base branca, nem precisa usar a base acrílica, tá? Vai já para PVA, que vai dar super certo. Já prepara aí para você começar os seus trabalhos. Agora, se você vai trabalhar com bases claras e não necessariamente branca, aí sim eu indico você a começar pela base acrílica, porque o fundo claro, quando a gente trabalha nos nossos MDFs com o fundo claro, para trazer cores claras em cima, o preenchimento dessa cor, que vai ser a base da nossa mandala, vamos dar um exemplo aqui qualquer com uma cor clarinha. Então, eu escolhi esse tom de verde água para fazer a minha base. Vem com o branco da base acrílica antes de aplicar a cor, porque ele vai preencher com muito mais facilidade. Sempre que for clarinho assim, verdinho, amarelinho, rosinha, roxinho, sempre que for trabalhar com tons bem claros, antes faça uma base branca, que assim você vai preencher com muito mais rapidez e vai economizar também camadas da sua tinta, porque aí você vai, se a gente aplica direto aqui nessa cor, pelo menos umas 3 camadas para ter uma cobertura bem bonita e colorida. Agora, com a base acrílica, pelo menos 2 já vai ficar muito, muito, muito perfeito e vai facilitar, não vai ficar nenhuma mancha, vai ficar muito bonito. Então, essa dica aí já é maravilhosa para você que vai trabalhar com bases claras. E agora é que vem um outro pulo do gato. Eu falei para vocês lá no início, e quem tem medo de trabalhar com bases claras, geralmente por quê? Ah, porque mancha muito fácil, porque geralmente a gente só é igual aquela coisa, né, de tá com camisa branca e vai comer macarrão, o molho sempre vai pular na camisa, né? É sempre assim. E às vezes quando a gente pinta a mandala com a base clara, isso acontece muito também. Parece que respinga muito mais tinta e aí a gente acaba desistindo porque acha que é mais trabalhoso, de que não vale a pena e tudo mais. Mas vale sim muito a pena porque ficam lindíssimas. Eu vou mostrar para vocês aí alguns exemplos
de mandalas com base clara que eu já fiz, que eu tenho certeza que vai inspirar vocês aí a tentar esse tipo de criação. Essas duas especificamente, elas são com bases brancas, mas é isso, tente também com outras cores, trazendo contraste aí nos seus elementos, que eu tenho certeza que vocês vão se apaixonar. Essas duas aulas têm ensinamento aqui no canal e eu vou deixar no card aqui para você assistir também depois dessa aula, hein? Vai aprender lá esses ensinamentos que já são mais voltados para o pontilhismo, para pinceladas. Eu tenho certeza que vocês vão adorar. Então, para tirar esse medo tão tamanho aí que eu sei que muitas mandaleiras têm de trabalhar com a base clara, eu volto aqui, ó, com o verniz acrílico fosco. Preparou a sua base, fez a cor que você gostaria, vai, que seja esse verdinho aqui. Tá tudo bem sequinho, bem bonitinho, já esperando para você fazer a marcação das linhas guias. Então, nesse momento, antes da marcação das linhas guias, aplica uma camada de verniz acrílico fosco. Tem que ser fosco agora nesse momento, tá, gente? Se vocês vão preparar, pode ser o brilhante, mas agora nesse momento, tá? Depois de preparada e pintada a minha base, antes de riscar as linhas guias, uma camada do verniz acrílico fosco, porque ele vai criar, claro, uma camada de proteção agora na sua tinta. Porque quando a gente erra, por exemplo, errei aqui a minha camada da coroinha, você vai apagar ali com cotonete, seja o que for o seu erro. Só que se for uma cor escura, numa base clara, às vezes a gente tem até dificuldade de cobrir aquele erro. E quando a gente está com o verniz acrílico aplicado sob essa base clara que vai receber a pintura, fica muito mais fácil a limpeza do nosso erro. Então tá aí um truque muito massa, não vai fazer com que você erre menos, não é essa a questão. O erro, ele acontece a qualquer momento e mesmo quando a gente está preparada, isso ninguém se livra, mas ele vai te ajudar no momento da limpeza desse erro, vai fazer com que a tinta saia com muito mais facilidade e não manche a sua base clara. Então aí, se você precisar fazer uma cobertura, com certeza vai ser uma cobertura e às vezes nem é preciso, porque já sai completamente a tinta que você errou. Então agora é com vocês, soltem a criatividade, percam o medo de trabalhar com bases brancas ou bases claras. E aí eu vou dar aqui um spoiler, o porquê que eu vou trabalhar nessa caixinha aqui com a base branca. Eu vou fazer com as minhas alunas lá do grupo de membros do canal, então se você quiser ter acesso a essa aula que virá e a muitas outras aulas que já estão disponíveis lá dentro da área de membros, clica aí no botãozinho abaixo de Seja Membro e a partir do plano Despojada, você já tem acesso a essas lives exclusivas e a muitos outros benefícios. Então clica aí e veja qual que é o plano que mais se encaixa para você. Lá na live de membros, eu vou fazer uma decoração nessa caixinha com decupagem, que é muito lindo, é um outro estilo aí de artesanato que eu tenho certeza que muitas de vocês conhecem. E aí eu vou fazer uma mistura aí também com o pontilhismo e a única coisa que eu sei é que vai ficar maravilhoso. Então eu vou começar a decoração dessa caixinha lá na área de membros, mas se você quiser que a segunda parte dessa criação seja aqui em live aberta para vocês do YouTube, deixa aí nos comentários dessa aula a hashtag Caixa MDF Decorada, porque assim a prof vai saber que vocês querem ver como que vai ficar o resultado final dessa belezura. Então não esquece, deixa aí nos comentários para a gente continuar o início da decoração dessa lindezinha aqui. E para vocês que quiserem saber mais dos meus produtos, dos meus materiais de apoio para você fazer as suas criações de mandalas ou artesanatos diversos, eu vou deixar o link aí na descrição. Então vai rolando que tem muita coisa legal para vocês. Eu espero muito que essa aula tenha ajudado. Se te ajudou, deixa aqui nos comentários e se vai ajudar outras pessoas, não esqueça de compartilhar. E continue estudando com as aulas que eu vou deixar aqui no final para você. Um grande beijo e até a próxima!